O Greimas tem que ter acidente estético, né? Fala desses acontecimentos dentro da literatura, né? Como vocês viram nos vários casos que ele reúne ali, e vai dar margem mesmo a reflexões nos vários aspectos. E daí saíram muitas produções, né? A maior parte delas aí do Landowski mesmo, por isso que me parece que é a grande inspiração dele, né? Porque ele vai falar de semiótica do gosto, né? Ele vai falar dos objetos, tem trabalhos sobre sincretismo, semiótica plástica, que aí não é bem Landowski, são outros autores, né? Mas tem muitos desenvolvimentos nessa área. Ele fala muito da questão da metodologia, de como olhar para o fato, para o acontecimento, para a situação, enfim, para a semiótica em ato. E ele vai finalmente, né, na última produção, aí falar dos regimes de sentido e de interação. Então, assim, por que o da imperfeição vai dar, né, dele vão brotar tantos filhos assim, tantos pensamentos posteriores, né? E quando ele fala dessa história do acidente estético, ele vai colocar as fraturas e as escapatórias, né, a primeira e a segunda parte do livro, ele vai justamente colocar como fratura aquele momento inesperado em que o sensível é convocado para mudar o rumo das coisas, para rever os acontecimentos, para rever como as pessoas estão, os personagens, enfim, os atores ali estão entendendo o sentido, né? E aí se produzem novos sentidos. Então ele vai falar nessas duas situações, fratura e escapatória, primeira e segunda parte do livro. Uma das grandes críticas que o Landowski vai fazer, que acho que a gente pode chamar de crítica, que na verdade é daí que ele se alimenta muito, né? É que na verdade não é uma situação só, mas que duas coisas seriam pouco para explicar toda uma narrativa, né? A dualidade seria pouco para explicar essa narrativa, e que esse acidente estético não poderia se resumir numa coisa só. Não seria só a segunda alternativa, aquilo que já era conhecido, né? Então, e aí vão se moldando os regimes de sentido e de interação. Então, assim, ele parte da ideia de uma rotina, da programação, de algo conhecido, para falar da fratura. Mas o que o Landowski vai revelar é que, na verdade, a gente tem... Revelar, não, desculpa, essa palavra é ruim, mas o que ele vai mostrar pra gente é que há outras possibilidades de construção desse sentido, que no final ele vai articular através dos regimes de sentido e de interação, né? No meio desse caminho vão aparecendo produções que vão elucidando um pouco o pensamento e como esse raciocínio vai se desenvolvendo. Então, quando a gente lê, por exemplo, Semiótica do Gosto, ele vai falar que o gosto pode ser uma produção cultural, pode ser um gosto social, né? Como a gente tem a concepção mais convencional da moda, que não é a melhor, mas enfim, né? Essa coisa de gostar porque todo mundo gosta. Mas tem o gosto sentido mesmo, do paladar, da viver, do tato, do gostar da situação, que é individual, que é uma coisa do gosto sensível. Então, vão aparecendo situações que vão esclarecendo, né, cada uma dessas coisas. Na semiótica dos objetos, aparece a questão do objeto como actante, como algo que pode ser dotado de sentido, que pode ser dotado de sensibilidade. Mais para frente vai aparecer no regime do ajustamento, como é que o objeto tem a sensibilidade reativa, né? Então, a semiótica dos objetos vai nos ajudar a isso também, como é que isso aqui pode significar alguma coisa, né? E vai estruturando isso. Claro que é um sujeito inanimado, mas é um sujeito, né, com o qual a gente pode interagir, enfim, pode haver uma relação de sentido. Então, aí que vem o nosso entendimento de pegar, a partir da teoria do Landowski, separar. Então, o que é um, o que é o outro, e como é que ele se relaciona com os dois primeiros, que já são mais conhecidos, né? A manipulação, que todo mundo conhece, a estratégia, chamada por ele de estratégia, e a programação, que é de onde o Greimas parte, né? E as coisas vão começando a ganhar corpo quando a gente olha essa teoria moldada no todo, nas diferenças dos regimes. Então, claro, o Greimas já tinha falado da programação, por exemplo, quando ele fala da receita da sopa, né, da programação do objeto, quer dizer, ele já tinha plantado coisas ali ao longo da teoria que vieram
crescendo gradativamente depois. Mas até a partir disso, né, que sai toda essa obra grande aqui do Landowski. Ele até usa, né, um termo que está no livro, que eu não sei pronunciar do jeito que está escrito lá, que é alemão aqui, né, que é mais luz. Nos últimos capítulos do livro do Landowski, ele vai falar sobre esses problemas de não ter muita clareza se era uma manipulação que deu errado por incompetência do manipulador e que aí, portanto, parece acaso, ou se é um programa mal resolvido, né, feito de maneira errada, que não seguiu a programação como deveria, portanto, se deu ao acaso. Na verdade, são erros dos outros regimes que não são acasos. Ele vai falar muito das competências dos sujeitos, isso nos ajuda a identificar, né, mais propriamente cada um dos casos, e da importância do objeto, o objeto que aparece como actante e que o objeto de valor vai ter uma outra consideração nos regimes da descontinuidade, né? Então, os 4 regimes: programação, manipulação, eu deixei o termo mais para fazer referência àquilo que a gente já conhece, mas ele vai chamar manipulação de estratégia, não mais de manipulação. Até porque esse nome não é muito bom, né? E ajustamento e o acidente. Vamos olhar cada um deles, como é que acontece isso. Então, há uma coisa, vocês sabem que a semiótica ela se estabelece em patamares de sentido, né? Então, que a gente parte lá do fundamental, esse nível fundamental que tem as oposições de base, ele vai se desdobrar nas relações entre os sujeitos, nas narrativas, e as narrativas, sim, se desdobram no nível de superfície, aquilo que a gente conhece, que é o discurso. Tá? O foco do Landowski é o nível narrativo. Tá? Eu até trouxe aqui no exemplo um desdobramento do narrativo para o discursivo, que aí como ele funciona na figuratividade, na espectralização, porque é disso que a gente parte para entender o mundo. Né? Então, aqui é o modelo dele, tirando esse exemplo aqui embaixo. Simplificado, tá? No livro ele tá mais detalhado, mas eu vou trazer os detalhes de cada um aí nos próximos slides para vocês. Então, assim, como é que ele coloca essa oposição, né? A gente tinha no princípio aqui programação e estratégia, considerando que na programação tudo se realiza conforme o conhecido, né? Por isso essa é a deixis da segurança. Há um sujeito que está em conjunção com objeto de valor, tá? Tudo funcionando normalmente, sem grandes alterações, sem grandes novidades. A estratégia, né, agora chamando de estratégia, que a gente conhece por manipulação também, ela ficaria como complementar, né, em uma relação que também é da ordem da junção. Só que aqui a gente tem um sujeito, um segundo sujeito, que ele se submete ao ou não. É diferente do primeiro da programação, que ele sempre se submete. No segundo caso, é preciso haver sedução, persuasão, o outro sujeito tem uma vontade própria, né? Então aí a gente vai jogar com as modalidades do querer, do poder, enfim. O regime da estratégia pode ser também de manipulação? Manipulação era o termo original, né? E aí ele vai instaurar do outro lado, como oposição à programação, o acidente. Quer dizer, aquilo que era irregular, conhecido, padronizado, vai ser exatamente o oposto disso, né? Que é o aleatório, que é o regido pelo, enfim, acaso total, né? Ali ele coloca então a descontinuidade. E nos subcontrários, a estratégia seria uma não descontinuidade. Por que não descontinuidade? Porque ela está sujeita a descontinuar, uma vez que depende da volição do outro, né? E do lado do ajustamento, uma não continuidade, justamente porque vai convocar o sensível, né, para colocar ali a ruptura, para instaurar essa ruptura. Então ele separa aquilo que o Greimas chamou de acidente estético ou evento estético, né, e ele vai colocar em pauta não o estético, mas o estésico, que vai aparecer aqui no ajustamento. Sobre a ordem lógica que eu havia falado para vocês, essa elipse se instaura, né? Elipse sobre as sequências lógicas aí, né? Então, assim, a gente sai de uma situação de um acidente, vai para a estratégia, da estratégia para a programação e depois para o ajustamento, né? E voltando para o acidente. Então, assim, só um exemplo aqui
que a gente pode pensar na história, né? Partir ali da descontinuidade, né? Então o poema do Mallarmé vai quebrar umas regras, ele quebra a regra, dá aquele choque, ele rompe com aquilo que está em voga. E ele vai criar então um acidente estético. Só que ele vai depois passar a fazer parte de um movimento de manipulação. Então assim, na ordem lógica isso se estabelece, né? E ao longo do tempo vira, então a nova regra agora é essa, e assim por diante, né? Então vai haver uma sequência, né, a partir dessa relação entre os sujeitos. Não necessariamente uma sequência temporal, mas uma sequência de ordem lógica. Vamos olhar cada um deles para isso ficar um pouco mais claro. Então aqui, o que diz a programação? Então, sim, é subordinação entre os sujeitos que pressupõe uma regularidade. Esse sujeito 2, o segundo sujeito aqui, ele não tem autonomia. Então ele pode ser, tanto é a água que ferve, como o Greimas vai usar na sopa, porque se você colocar dentro do programa, vai chegar a uma determinada temperatura, a água vai ferver. Então assim, é um objeto, mas é um sujeito programado também, né? E motivado. Assim como pode haver uma pessoa que é programada, né? Quando a gente vai para uma aula de ginástica, por exemplo, uma aula de academia, se o professor mandasse fazer assim, você vai ter que fazer assim, certo? Você se sujeita àquilo que o outro está dizendo. Ok, é uma programação voluntária, né? Sabendo que o outro sabe mais que eu, ok. Mas eu não vou pensar, não, esse movimento que ele está dizendo não está errado, deixa eu pensar se eu vou fazer mesmo esse movimento. Simplesmente a gente segue o programa, né? Então, é um sujeito que ele não tem motivação no sentido de não ter julgamento, ele vai fazer o que está programado. E ele tem, portanto, um papel temático. O papel temático é obedecer uma determinada regra, né? Assim como a água tem o seu papel temático de ferver até aquela temperatura. Então, a competência que está em jogo aí é de fazer, simplesmente pragmática, né? Não a pragmática do pragmatismo, a pragmática de simplesmente fazer, realizar o que está programado, né? E a ação do primeiro sujeito é fazer. Simplesmente pega esse objeto, move para cá. Eu sei que ele tem um peso programado, vou fazer determinada força, ele vai chegar do outro lado. Só isso, né? Essa é a programação já conhecida. Então, na leitura aí da sintaxe, né? Agora, então, o que esse sujeito faz, né? Ele responde por causalidade física, não tem outra alternativa que não responder, né? No caso principalmente dos objetos, ou coerção social por imposição ou por necessidade, como é o caso da aula na academia, né? O que acontece? O Landowski vai dizer que o regime de sentido é de insignificância, porque na verdade não adiciona nada ao que nós já sabemos. Não tem sentido novo, não tem nada de diferente ali. É cumprir a rotina, segurança absoluta, e o regime de interação é o da programação, né? Então, aqui explica também o nome, né? Regime de sentido e de interação, que às vezes na leitura não fica claro pra gente, né? Por que é de sentido e de interação? Porque tem uma regra pro sentido, uma regra pra interação, né? E tem a regra do risco também. Então, insignificância e a programação como regime de interação, né? Aí a relação entre os sujeitos. Agora, a estratégia de manipulação já muda um pouquinho, porque esse segundo sujeito, ele tem motivação, ele tem uma autonomia, ele pode aderir ao objeto ou não, é difícil conseguir essa adesão, né? Geralmente a gente estuda muita coisa de mídia que trabalha nessa lógica aqui da estratégia, né? A grande maioria das coisas que se conhece vem por aí. Porque, claro, todo mundo quer convencer o outro de alguma coisa. Na nossa relação diária, pessoal, dando aula, quer dizer, sempre é assim, né? Mas o outro tem uma competência de aprender, ele vai realizar uma performance, né? Ele tem então toda aquela sequência do programa narrativo canônico para realizar essa estratégia e chegar à conjunção com o objeto de valor. Então, o primeiro sujeito, ele tem que agir sobre a vida interior, ele tem que fazer querer o que fazer dever. E aí nós temos então o trabalho das modalizações, que é aquilo que está muito já
largamente definido aí pela semiótica, que acredito que todo mundo já tenha estudado mais, né? Então, aqui entra muito a relação do elemento cognitivo, porque entra em jogo o saber, né? Entra a questão da performance, né? Da gente poder desenvolver algo, uma competência para entrar em conjunção com o objeto de valor, né? Então, aqui podemos falar que tem a intencionalidade como regra geral, né? E aí, se tem um sujeito motivado, quais são as motivações que ele pode receber? Motivação do ter ou do ser, ou seja, ou ele pode ter algo que está relacionado a esse objeto de valor, ou o objeto de valor pode ser alguma coisa que muda no sujeito. Então aqui tem muito da estratégia da publicidade, por exemplo, que trabalha geralmente por sedução, né? Fala, olha como você vai ficar bonito, é do ser, né? Ou a provocação, que a gente tem aquela brincadeira, será que você consegue, né? A tentação do querer fazer, né? Ou a intimidação, que é aquela da ordem mesmo, faz, senão, né? Não tem outra maneira. Então, uma interação que, claro que demanda mais esforços, né, de ambos os lados, é mais complexa, né, e aqui já tem significado, passa a mudar o outro, né? Então a gente já consegue construir algo diferente. O risco é limitado, porque sempre tem o risco de não dar certo, tem o anti-herói, tem o destinador que não necessariamente é competente, né, tem problemas, não necessariamente alguém vai cair numa dessas, ou na sedução, ou na intimidação, concordar e realizar aquela performance conforme programado. Pode não receber a sanção, né? Então, nós temos aqui o sentido se constrói na interação, então, por manipulação. Agora vamos para o outro lado. Então, aqui, em oposição à manipulação, no subcontrário, a gente já não tem mais a figura do objeto de valor, mediando essa relação. Então essa é a grande novidade, que o Landowski vai falar muito do contágio, né? E aí acho que ganha um corpo essas situações, os acontecimentos como situações vividas, né? Que é o flagrante do momento vivido mesmo, quando se sente aquilo. Então, há sujeitos em relação direta e em relação de reflexividade. Então, o que acontece aqui é que não tem hierarquia. Um sente o outro, né? 1 e 2 aí é só para a gente entender, mas na verdade não tem 1 e 2, são equivalentes. E o elemento estésico entra, então, em evidência. A competência é saber sentir, é sentir o outro. Os exemplos que o Landowski vai dar. Aquela coisa clássica, né, do dançar junto, pegar o passo do outro, né, ou o contágio do bocejo. Ele vai dar alguns exemplos assim entre pessoas, mas a gente tem outros exemplos inúmeros também com relação àquilo que os sentidos nos colocam. Então, com todas as expressões, com os objetos mesmo, né, o sentir dos objetos. E esse sentir-se reciprocamente, né, é que vai produzir o sentido. E é um momento, né, é pontual. Então aqui há novamente uma categorização, né, sensibilidade perceptiva ou reativa. Por quê? Porque há algum tipo de percepção que a gente não pode dizer que aquele sujeito é dotado literalmente da capacidade de percepção. Ele usa como exemplo a tecla do computador. É uma sensibilidade reativa. E atrás disso tem uma programação. Quer dizer, se você aperta um botão aqui, o computador faz alguma coisa porque ele está programado para isso. Mas ele só dispara a programação depois de sentir a pressão. Então há sensibilidade reativa antes de haver o programa sendo realizado. Sabe como vai criando microfragmentos de narrativas, né? Relações entre os sujeitos. Então o sentido, ele emerge do contato, do sentir junto, né? Esse é o momento do acontecimento. E isso aparece muito aqui da imperfeição, quando ele fala dos flagrantes visuais, ou do momento do olfato, ou quando
se olha pela janela, né? Ou quando se depara com a outra ilha, ou quando se depara com o seio da mulher, enfim, todos aqueles momentos que ele vai relatando aqui, que são momentos do flagrante da sensibilidade. Bom, então, aqui a sensibilidade. Aí o tal do acidente, né? Quando o Aidar me falou do acontecimento, eu falei, acho que o pessoal quer ouvir do acidente. Só que aí, assim, a gente pode correr o risco de confundir acidente com acontecimento. O acontecimento não está só no acidente, né? Outras narrativas também acho que podem ser entendidas como acontecimento. Talvez elas não guardem a mesma relação de interação, a mesma relação de sentido, né? Ou não sejam guiadas pelo mesmo regime, né? Mas isso a gente discute depois, não sei, aí foi o questionamento mesmo da análise. Então, assim, como é que o acidente acontece? Também uma relação entre os sujeitos, só que aí já não há simboliza. Eu coloquei ali só o traço sem as setas, porque não há uma relação que necessariamente vá estabelecer o sentir um do outro, é mais um choque, né? Do imprevisto mesmo, daquele inesperado, aquele momento que de fato não estava programado, ele é o oposto da programação. Ele pode até ter um componente sensível, mas ele está causado então por esse encontrão aí dos sujeitos, né? O azar ou a sorte. Por que azar ou sorte? Porque também nós não podemos dizer que isso é negativo sempre. A tendência é pensar no negativo, né? Eu me lembrei porque o Landowski coloca como papel catastrófico o papel, e a gente pensa numa coisa negativa, né? Até no trabalho que eu fiz eu tirei esse catastrófico, mudei de nome, porque eu falei, não, acho que isso aqui está levando uma noção de que é sempre ruim. Não necessariamente, você pode ganhar na loteria, né? Não necessariamente você vai perder. Mas o azar e sorte, então eles não têm competência definida, simplesmente acontece, né? E aí nós ficamos pensando, mas então quem é esse sujeito que causa o acidente? Quem é esse actante catastrófico, né? Qualquer um. Todo mundo e ninguém também, né? E pode ser a natureza, e pode ser qualquer pessoa que apareça, ou qualquer sujeito, qualquer objeto. Então, o outro sujeito desse seu lado, ele é um coringa, portanto, qualquer um pode assumir todos os papéis. O outro sujeito é o que, se eu posso dizer assim, sofre o acidente, ou que sofrer o acidente vai colocar numa situação passiva, também não seria isso. Ele está lá simplesmente no momento do acontecimento do acidente, né? Ele pode ser um sortudo, ou azarado, ou ele pode ser aquele que aposta, né? Crê em alguma coisa. Então não há contrato entre os sujeitos. O regente do acidente é o azar. O azar tido como azar ou sorte, né? Probabilidades que ele coloca aqui, mítica ou matemática, desse acidente ocorrer. Porque aí depende, né? Eu posso dizer, ok, eu vou ganhar na loteria porque há uma chance em tantos milhões, né? Ou eu posso dizer, não, eu tô com sorte hoje, vai dar. Então, de todo modo, estamos aí no regime do sem sentido. Não é o da insignificância, aquele da programação, que não tinha sentido novo, mas é o sem sentido justamente da nossa perplexidade diante do desconhecido, né? O risco aqui é puro, então a interação chamada de acidente é o mais difícil, Na verdade, de entender, assim, é o mais difícil de captar algo sem sentido. Pois é, né? então. Precisa de uma distração, tô pensando aqui. A gente tá penando um pouco aí na seleção dos objetos, porque a gente vê muitas análises do ajustamento, né? Mas do acidente tá um pouco difícil ainda. Tem algumas coisas interessantes, mas justamente quando há a possibilidade do flagrante. Isso também é uma dificuldade de apreensão do objeto para poder analisar, porque... E o flagrante? Quem é que registrou o flagrante, ou como é que foi visto isso, né? Ou como foi vivido, pior. Porque se ele fala lá do olhar comprometido, eu tenho que viver aquilo para poder olhar, né? Então, é bem complexo. Bom, então aqui, falando do modelo, não do azar, tá? Falando aqui do modelo só para
ilustrar, né, do modelo elíptico mesmo, da transição entre os vários regimes de sentido e as várias possibilidades de relação entre os sujeitos, né. Tem muitos objetos aí que a gente vê que já tem possibilidade de análise de sentido a partir disso, né. Então, assim, participação pública, essa coisa da mudança, mudança entre aspas, né, mas esse consumidor, usuário de rede que se manifesta, enfim, mais do que antes. Claro que ele está dentro de uma programação, isso também é uma coisa que a gente fala, é ilusório achar que você está livre ali dentro falando o que quer, você está falando dentro de um programa, evidentemente, né? Então tem sempre um destinador maior ali, né? Mas há possibilidades de analisar essas narrativas internas, né, que vão nos ajudar bastante. Então, na moda a gente tem muita coisa, né? Essa vivência de mundo sustentável que se fala muito também, da necessidade mesmo de interação entre sujeitos, né? A questão do corpo, que tem tomado muitos objetos, né? As análises a moda, mas assim, o sentir do corpo dentro desse cenário da moda, né? Nós tivemos trabalho já sobre o corpo sensível na política, particularmente aí o trabalho da Maria Paula, que como pesquisadora trabalhou conosco, que analisou os últimos 6 presidentes, como era a postura corporal deles, então ela trabalhou muito com os regimes de interação a partir disso. Então, enfim, tem várias pesquisas aí que já usam bastante o modelo para justamente dar um pouco mais de luz, né, usando as palavras lá do Greimas, para dar mais luz à produção de sentido, né.